Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado em evidências, sempre baseado nas melhores pesquisas científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre um perfil de paciente, cliente muito especial no tratamento da dor, que são os pacientes que tiveram Covid-19. Com ou sem comprometimento do trato respiratório, com ou sem comprometimento da via aérea superior, os pacientes que têm tido recuperação pós-Covid, quando você vê lá no perfil governamental de recuperados, botem muitas aspas nesses recuperados, tá? Porque eles têm sempre disfunção respiratória, fadiga precoce e dor generalizada. Alguns casos têm evoluído com dor generalizada sem diagnóstico. Exames de imagem laboratoriais não explicam a dor do paciente e o único relato na linha do tempo é que ele teve infecção por Covid. Então hoje a gente vai ter o Jeff aqui para a gente conversar a respeito desse tema. Ele preparou algumas perguntas e eu vou falar da minha experiência clínica no tratamento desses pacientes, beleza? Então vamos nessa, vamos convidar o Jeff aqui. Sem pedidos para participar, vou ter que enviar o convite para ele, que eu ainda estou tomando porrada da tecnologia nesse Instagram. Vamos lá, Jeff. Convidei Emerson Viana, seja muito bem-vindo. Damares Custer, seja muito bem-vinda. Maia Aragão, Rangel Miranda, Denilson, Josiane Rosário e Mirella Oliveira. Grande Jeff, você me escuta? Hello, grande Caio, escuto bem. Você Meu me escuta áudio tá bem? ok aí? Show de bola. O seu tá perfeito. Vamos Só tô com um nessa. probleminha aqui que meu celular tá caindo, não tá equilibrando, mas vamos tentar aqui. No problem. Feito é melhor que perfeito sempre. Dito essa Beleza, introdução aí, que eu não sei se você viu falar, Jeff, eu quero que você ouvi introduza sim. o tema aí, o que você estudou. Eu vi que você deu uma lida em alguns artigos. Introduza o tema pro pessoal e a importância dessa live para essa galera. Então, gente, a gente começou a perceber, né, estudando algumas coisas, que hoje, na verdade, a Covid ela não é uma doença mais que é considerada uma doença que acomete o sistema respiratório, não unicamente, pelo menos, né? A Covid agora ela é realmente identificada como uma doença multiorgânica, com um largo espectro de manifestações clínicas e a produção científica ficou massiva sobre esse tema, né? Eu acho que também ficou muito fácil de publicar sobre Covid-19 nesses anos pandêmicos, mas tem muita coisa boa, cara, tem muita coisa boa e ainda assim a gente pode dizer que eu acho que é muito recente, né, a pandemia, se você fala numa linhagem científica, e tem muita coisa que não foi respondida ainda, apesar de muita coisa ter sido produzida. Eu acredito que a prática clínica precisa também aí estar no meio para a gente entender como é que está esse panorama com mais clareza. Não sei se você teve essa mesma percepção que eu, né? Com certeza, Jeff. Em relação à facilidade de publicação, é que as pesquisas têm pulado fila nos revisores nas pesquisas quando você coloca o termo coronavírus lá dentro. E é um problema global, né? Eu acho que tem que ser prioridade, mas tem muitos artigos em revistas predatórias. E isso acaba mudando a abordagem clínica do fisioterapeuta na terapia intensiva, do médico, dos enfermeiros, porque a gente sabe hoje que praticamente algumas revistas, se você pagar, a pesquisa está publicada. Então a gente tem que ter muita Independente cautela da quando sua a gente qualidade, né? seleciona esses artigos aí. Mas vamos nessa. E aí, o que você preparou para a gente, Jeff? Vamos lá. A gente tem algumas coisas aqui para falar um pouco mais, Jogue mas duro, a fique à primeira vontade. pergunta né? É uma pergunta até simples aí. Como é que está na sua prática clínica isso aí? Tem vindo, tá ficando frequente esses casos de paciente com dor após Covid-19? Você tem recebido esses pacientes no consultório? Do final de 2020 para cá, a gente começou a receber pacientes depois da alta da fisioterapia respiratória. A gente tem percebido que os pacientes com dor generalizada, nas articulações principalmente, cervical, lombar, ombro, cotovelo, quadril, joelho principalmente, fazem a reabilitação pós-alta hospitalar com fisioterapeuta respiratório
E, na maioria dos casos, esse fisioterapeuta respiratório não tinha habilitação para ter uma abordagem músculo-esquelética e acabava encaminhando esses pacientes para a gente. Fora a fadiga precoce que eu tenho notado, a gente tem percebido uma sensibilização central, uma hiperalgesia e uma alodínia nesses perfis de pacientes. Estímulos inócuos são capazes de aumentar de uma forma exagerada a percepção de dor desses pacientes com coronavírus e a gente não tem explicação plausível para isso. É o que eu falo sempre para o paciente, ó, não é esqueça seu diagnóstico. Você já teve seu diagnóstico, mas agora ele não é importante. O importante é tratar o que você sente. E aí a gente entra com a linha musculoesquelética que a gente já está acostumado. Então, sim, tenho recebido esse perfil de paciente, geralmente enquadrado no subgrupo controle da dor, com incapacidade de examinação física, na maioria dos casos, mas alguns a gente consegue apertar e testar um pouquinho e a gente vê resposta a movimento nesses pacientes também. Bacana, bacana. Eu acho que essa é uma oportunidade, Caio, eu não sei você, mas eu vejo às vezes quando tem esses fenômenos aí, né, como a hiperalgesia, enfim, como uma grande oportunidade para muitas pessoas entenderem a dissociação aí entre dor e lesão, alteração patoanatômica, alteração tissular, né? Porque você vê que um estímulo inócuo, um toque na pele pode exacerbar, perdão, uma resposta de dor, né, do sistema nervoso. E eu acho que isso fica muito plausível, né, nesses casos aí de pacientes com Covid-19 que começam a ter um início de seus sintomas numa história pós a infecção pelo SARS-CoV-2, principalmente porque não só SARS-CoV-2, né, a gente vê dentro da literatura que há ali muitas infecções, muitas doenças virais que acabam deflagrando uma síndrome pós essa infecção, né? E muitas vezes ela, por ser no caso da Covid-19, uma doença multiorgânica, isso também acontece, né? Então são pacientes que têm, como você falou, a fadiga, muitas vezes tem alguns relatos aí de outros sintomas neuromusculares, mas que eu não vou nem chegar nessa etapa para poder não pular a pergunta. Sem problema, fica à vontade. A gente bate para entrar por osmose na cabeça dos seguidores aí. Sem problema se você quiser adiantar, viu? Beleza. Cara, então, a gente sabe que provavelmente tem algumas particularidades, né? Você já está ligado aí, a gente já começou a comentar sobre algumas delas. Mas me diz aí, depois de você ter atendido alguns pacientes com essa dor musculoesquelética pós-Covid-19, o que é que você gostaria de saber quando você atendeu o seu primeiro paciente com dor generalizada pós-Covid? Eu queria saber, como em todos os casos, o mecanismo pelo qual eles exacerbam essa dor, que não está muito esclarecido na ciência, e queria saber assim, por que existe essa sensibilização central nesse perfil, o que é que faz isso acontecer, qual a reação em cadeia fisiológica que esse organismo passa, porque o que a gente sabe é no paciente sem coronavírus. Há uma hiperexcitação cerebral, há uma alteração na modulação lá da substância cinzenta periaquedutal, do bulbo rostro-ventral medial, onde há uma inibição de GABA, um aumento de glutamato e substância P, e isso faz com que esse paciente comece a sentir cada vez mais dor. Mas por que no coronavírus? A gente já tem lido algumas coisas, mas são artigos muito fracos ainda, nesse sentido de mecanismo, não só no coronavírus, mas também na dor musculoesquelética. Eu falei do artigo, né? From Fear to Safety, né? Do medo à segurança, a estrada da recuperação da dor musculoesquelética. Falei ontem dele, né? Joguei lá no meu Telegram. E eu estava lendo muito a respeito disso e como eu consigo extrapolar os dados dessa pesquisa para os pacientes com coronavírus. Porque ele passa, na maioria dos casos, né, principalmente nos pacientes que tiveram infecção do trato respiratório inferior, eles tiveram 25% de acometimento pulmonar, 50%, 75%, né, ficou com pneumonia bacteriana após a infecção viral, precisou entubar, precisou ir para internação. Então, a sensação catastrófica, o risco de morte desse paciente está tão alto
que eu acredito que seja uma reação muito comum em ele não se sentir seguro ainda. Em ele subir uma escada, por exemplo, e já tá morto, ofegante, e com receio até de sair na rua. Eu atendi um paciente assim, que uma das psicólogas que trabalha comigo falou para mim que ele estava desenvolvendo síndrome do pânico, porque ele estava com medo de morte no meio da rua. Então, como eu vou trabalhar o movimento desse paciente, sendo que, na maioria dos casos, eu não encontro perda aparente, perda de movimento nesse paciente? Eu tenho uma reação em cadeia, eu queria saber isso, né? Queria saber por que isso estava acontecendo lá no início. Mas eu tive a sorte, porque por trabalhar na área musculoesquelética, eu recebi esse paciente depois de muitos profissionais. Pneumologista já tinha atendido, fisiorrespiratório já tinha atendido, e depois desse paciente chegava em mim. Então, se tivesse uma coisa que eu desejaria saber, seria isso. Muito bacana. Já jogando aqui meu comentário na história, né? Jogue tudo, sempre que eu faço a sua colocação depois da minha. Ou até antes. Essa pobreza, digamos assim, né? Entre aspas aí, de dados que a gente possa dizer assim, não, é assim, é por isso, né? Eu acho que até na dor musculoesquelética em geral a gente tem ainda falta ainda muitas conclusões, né? Eu acho que, não sei nem se vamos chegar a esse ponto de bater uma conclusão. A gente vai tentar se aproximar mais, né, da realidade, mas enfim. Eu acredito que traz só algumas hipóteses, né, nas pesquisas que tem hoje, justamente por serem artigos ainda muito fracos. Então, tem um monte, né, a infecção causando aí alterações morfológicas do sistema nervoso periférico, o que causa algumas reações, né, de sensibilização periférica, alterando também o sistema nervoso central. Então, tem pacientes que relatam até perda de memória pós-Covid. E somado também essa questão multifatorial que você falou. Eu acredito que quando o paciente percebe a ameaça, não se sente seguro, não tem autoeficácia, mesmo relacionado aos seus sintomas cardiopulmonares, acredito eu, extrapolando um monte aí, eu acho que esse paciente ele fica com o sistema nervoso central ali ligado no modo alerta de qualquer forma, né? Eu acho que 220. As vias ascendentes ficam muito mais facilitadas de chegar aí, inclusive informações nociceptivas. E aí, são pacientes que a gente atende que não tinham dor antes do coronavírus. E os que tinham dor, o coronavírus pegou o volume, ó, e aumentou para o máximo. Aumentou. Então, eu vejo essa relação clínica, não posso provar, não acho que não li artigo a respeito disso, porque não é a minha área principal de interesse, a dor pós-coronavírus, mas porque eu tenho recebido pacientes sem perda de movimento, sem obstrução mecânica, classificações inconclusivas, aparentemente. E aí, quando você vai na linha do tempo, isso exacerbou depois da Covid. Você vai na linha do tempo, cronologicamente falando, isso apareceu depois do coronavírus, né? Então, eu acho que tem muita ligação aí, muita ligação mesmo. Isso é engraçado. É assim, tiveram outras epidemias de vírus que são parentes aí, né, do SARS-CoV-2, né, do vírus da Covid-19. Teve uma no Oriente Médio, há tempos atrás, enfim. E uma dessas epidemias já tinha lá alguns relatos também, cara, de queixas relacionadas a um sono não reparador desses pacientes, mialgias, fadigas, sintomas como esse. Então, se o paciente não tem um sono reparador, o que é que acontece? Fator de risco muito claro aí, né, para essa exacerbação desse tipo de sintoma. Então, é uma coisa realmente... o Bruno colocou aí, ó, mas aí nesse caso, a sensibilização é pelo Covid ou pela situação do momento de pandemia? Cara, se me permite responder aí, grande Bruno, inclusive, aí, fisioterapeuta, formado na mesma faculdade aí que eu, gente boníssima. Eu acredito que tem um pouco dos dois aí, né? O fator estressor, principalmente nos momentos iniciais, aquele lockdown, paciente que ficou com um perfil de muito menos atividade física, né? Um perfil de mais inatividade física, mais sedentarismo. É muito fator estressor, correlato, às vezes a vivência da doença e fatores intrínsecos mesmo, né, da natureza da infecção, que a gente não conhece bem aí, os mecanismos fisiológicos subjacentes, né? Então acho que tem um pouco dos dois aí. O que você acha, cara? Imar, eu concordo com você. Eu acho que os dois fatores têm correlação.
Eu tenho percebido que o contexto tem sido mais pesado do que a disfunção orgânica, porque as questões emocionais do contexto da pandemia eu tenho percebido exacerbar mais ainda a dor nos pacientes, e não necessariamente os que tiveram Covid grave, com internação, com oxigenoterapia e por aí vai. A mesma coisa, a Joyce colocou aí, acontece no paciente com fibromialgia. Mas assim, Brunão, na minha opinião, pouco importa o mecanismo, sabe? Eu estou mais focado no que eu encontro no exame físico e nas estratégias que eu tenho para controlar a dor desse paciente do que o que causou, até porque toda vez que a gente tenta explicar isso para um paciente, a gente tende a gaguejar, tende a confundir, isso gera uma quebra da aliança terapêutica por insegurança. E quando eu vejo os profissionais explicando isso, e aí eu vou lá para PubMed para tentar encontrar plausibilidade nessa explicação, eu não encontro. A única coisa que eu encontro é nos pacientes de Covid grave, aquela fase 4 de tempestade de citocinas no pulmão, e como que o cérebro está mediando a inflamação quando eu tenho um órgão respiratório completamente inflamado, né? Gerando várias disfunções respiratórias ali. O cérebro está super excitado para tentar reparar aquilo, uma reação de autodefesa. Então, a gente entende hoje 5% do encéfalo da gente, 95% ainda está para ser descoberto sobre função, interação e por aí vai. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, mas o que faz muito sentido para mim, mais uma vez, isso não é baseado em ciência, é o que eu tenho visto na prática clínica, é que essa reação de autodefesa pode fazer reações exageradas no paciente com dor musculoesquelética. Você imagina que eu atendi uma vovozinha que veio com a filha para o paciente, para o consultório, e a irmã dela, que também é uma vovozinha, estava internada. Ela foi internada, ficou com 75% do pulmão comprometido, venceu a Covid, está com fadiga generalizada e dor em toda a coluna. Não tem uma perda de movimento, não tem nada no exame de imagem que justifica a dor dela. O exame físico é negativo em todos os testes de gravidade e eu estou colocando ela no grupo controle da dor. O que eu faço com ela é a terapia manual e acupuntura. E coloco exercícios que não deixem ela pior com 24 horas, trabalhando em contingência de tempo e contingência de dor. Mas toda vez que eu não pergunto, mas eu não pergunto por uma sensibilidade para não gerar um flare-up nela, eu não pergunto sobre a irmã dela, mas toda vez que a filha vai para a consulta e fala da tia dela, a paciente começa a chorar durante a consulta e do nada ela está com mais dor. Então, é um estímulo contextual de preocupação excessiva, de ter vivenciado a doença e agora está com a irmã vivenciando a doença. Faz uma reação emocional, assim, não é julgando exagerada, só ela sabe o que ela está passando. Mas a gente sabe que isso não seria para gerar dor musculoesquelética nesse paciente. Mas a vivência gera uma reação de ameaça em cadeia, a excitação de amígdala, a interação com o córtex cingulado, a interação com áreas centrais superiores do cérebro fazem com que o paciente sinta mais dor ainda, como se tivesse um volume aumentado mediado por uma palavra, né? Mediado por uma memória, mediado por uma lembrança. E como isso faz sentido quando a gente começa a estudar psicologia? Porque a gente sabe que é uma cascata. Se eu falo para o Jeff Maçã, inconscientemente, qual a palavra que vem depois? Qual que vem consciente? Adão, Eva. Adão, Eva. Olha a relação, velho. Depois de Adão e Eva vem o quê, Jeff? Vem fome, vem fruta, vermelho, doce, tanta coisa na cabeça, né? Isso aí é o iceberg que o paciente não tá vendo. É a parte que tá submersa. Quando a gente desencadeia uma memória que abre a gavetinha do cérebro e essa memória vem à tona, automaticamente vem tudo que está embaixo do iceberg. E essa múltipla interação exacerba a reação tanto para o bem quanto para o mal. Hoje eu atendi uma paciente que está praticamente descobrindo Parkinson e ela estava eufórica, porque no caso dela, no contexto dela, a reação foi exagerada para o bem. Nitidamente eufórica, ligada no 220, interagindo como nunca, e eu aproveitando para colocar dupla tarefa enquanto tratava a rigidez dela. Então isso pode acontecer para o bem
quanto pode acontecer para o mal. Bacana, né? Ainda tem a questão das neurotags aí, né? A gente não vai entrar nessa parte. Eu acho que não muda a clínica do profissional entender algumas coisas de mecanismo, mas me gera um encantamento estudar. Então, às Sim, vezes, se uma quiser via de adentrar, informação. pode jogar duro. As neurotags, elas são como se fossem, digamos assim, imagina a internet, né? Existe aqui um aparelho que conecta a outro aparelho. Tudo aqui da minha casa conectado a você, que está conectado a mais 14 pessoas agora, nesse momento, assistindo esse conteúdo. Então, essas informações que estão sendo passadas aqui nesses aparelhos deflagram outras informações na cabeça da pessoa que vai conectando com o que ela tem de repertório. Então, você dá uma informação, né, algo que é relacionado ao psicológico, e ao mesmo tempo afeta o físico porque existem relações dentro do cérebro, né, como se tivesse vários aparelhinhos ali. Então as vias se conectam e trocam informações o tempo inteiro, e isso pode exacerbar um quadro de dor. Isso pode explicar, talvez. É uma das formas que as pessoas têm para explicar isso. Com certeza. Mas aí, cara, uma pergunta bacana que veio aqui, né? Há relatos muito importantes, né, já que é uma infecção multiorgânica. Eu acho que o paciente com dor pós-Covid pode se apresentar de várias maneiras. Na minha opinião, até de dor neuropática. Né, eu vi um artigo saiu na PEN, agora em 2021, que falava isso, justamente esse alerta para a galera. Ó, pode ter um aumento numérico expressivo nos casos de paciente com dor neuropática pós-Covid-19, justamente por isso. Porque são pacientes que têm uma deterioração do sistema nervoso periférico, né? Ele tem que ter muita cautela em explicar isso para o paciente, porque senão começa a entrar essa questão de catastrofização, mas enfim, são pacientes que têm sinais de dor neuropática, né? E aí o manejo tem que ter todos os cuidados de uma dor neuropática. Mas enfim, por que eu estou falando isso, né? Porque pacientes às vezes apresentam também fraqueza muscular, tonturas, ataxias, enfim, alterações até de visão eu vi aqui, sendo relatadas relacionadas à Covid-19, e eu não sei se você chegou a lidar com isso no consultório, mas eu pergunto isso, comento isso, pelo seguinte, a gente pergunta, a gente rastreia isso na nossa avaliação, né, para descartar algumas condições de patologia subjacente grave, de bandeiras vermelhas. Como é que a gente descomplica isso na avaliação? Isso fica confuso na avaliação? Como é que a gente lida com isso? Eu não sei. Rapaz, eu lido com a cultura do não fazer. Porque eu já estou investigando o VBI nesse paciente na avaliação. E quando eu investigo isso, eu já descarto essa condição. Eu não consigo descartar essa condição porque o paciente teve Covid. E aí ele evolui com um sintoma que na fibromialgia os reumatologistas chamam de FOG, que é a névoa visual. E às vezes evoluem com tontura, né? O dizziness do inglês. E a gente não sabe, pô, foi uma exacerbação pelo Covid, porque ela é uma doença múltipla, né? Acomete múltiplos órgãos e sistemas, ou realmente o cara tem risco de ter uma insuficiência vértebro-basilar. Então, Caio não mexe nesse paciente. Caio não deita ele e faz modulação com manipulação de alta velocidade e baixa amplitude nele. Eu prefiro não fazer isso, porque quando o paciente não é convidado, vou usar esse termo aqui, eu já não manipulo esse paciente se ele apresentar um dos 9, 3, 5 Ds, 3 Ns, 1 A. 3N, 1A. É 9. Os 9 sinais de insuficiência vértebro-basilar. Eu já não mexo. Então, quando tem um Covid exacerbando ou mascarando esse sintoma, aí é que eu não mexo mesmo. Eu vou trabalhar a exposição gradual com a regra de movimentação que eu bato aqui todos os dias para testar a integridade dos tecidos progressivamente. Uma paciente que tem fibromialgia e teve coronavírus, exacerbou completamente os sintomas, não consegui examinar fisicamente no primeiro atendimento, deitei ela na maca, fiz uma combinação de pontos de acupuntura. Assim que ela saiu da combinação de pontos, eu fiz só técnicas crânio-sacrais para relaxar a musculatura dela, nem focando em dor. E aí, quando ela levantou da maca, ela estava se sentindo melhor. Se sentindo melhor, a dor diminuiu ou você está relatando que está com bem-estar? Não, é uma sensação de bem-estar. A dor continua aqui. E eu aproveitei esse bem-estar dela para expor ela à movimentação. Quando eu coloquei ela na posição mantida de pensando na vida para colocar a cervical em tensão máxima, ela começou a apresentar diplopia.
Perdão, começou a Caramba. apresentar nistagmo. Aí eu Uhum. falei, PQP. Será O que que é eu que eu tô... faço agora? Imagine se eu tivesse manipulado essa paciente. Mas E que por seria um enquanto... recurso até talvez útil, né? Oi? E talvez fosse um recurso até meio útil, né? Tipo, no sentido de se for um paciente que esteja uma IDAP por ser um estímulo único, Sim, ali não repetido. sim. Perfeito. Agora explique pra galera o que é o wind-up aí. É a somação temporal, né? É, então, galera, tem alguns pacientes que começam a apresentar o que a gente chama de somação temporal ou wind-up, que é quando um estímulo repetido de mesma intensidade começa a gerar cada vez mais uma resposta maior, aumentada. Ou seja, o paciente sente dor ao rodar o pescoço para a esquerda. E aí você repete isso e quanto mais ele roda, mais dói. Né? Seria o wind-up. E aí, muitas vezes, aquele estalo, né, ou a manipulação, é um recurso que pode ser usado desde que o paciente seja indicado, justamente por ser um estímulo que não é repetido. Ele gera ali uma liberação de substâncias analgésicas internas, sem necessariamente precisar fazer o paciente repetir esse movimento, esse estímulo, várias vezes, né? Aplausos, meu menino. É o seguinte, perfeito aí, Jeff. Quando o paciente manifesta essa exacerbação por wind-up, a gente fica naquela confusão, né? E aí, quadro inflamatório, inconclusivo, não consegui botar em obstrução mecânica. Será que eu levo para o controle da dor? Aí, deixa eu testar uma coisa aqui. Coloca o paciente em amplitude máxima e faz uma manipulação de alta velocidade e baixa amplitude. Do nada, aquele paciente que você não estava conseguindo classificar entra no enquadramento de uma obstrução de movimento. E aí você consegue tratar ele adequadamente porque você quebrou o reflexo de wind-up, que é um reflexo neurológico que o Jeff explicou aí. E isso poderia ter acontecido com essa paciente que eu deixei ela assim, né? Então, se eu fosse um osteopateta, um quiropateta, nada contra a profissão, mas existem profissionais que são 45 manipulações por sessão, uma manipulação em cada articulação. Eu provavelmente teria manipulado a cervical dessa paciente e aí, sei lá, 24 horas depois ela estivesse num restaurante e desmaiasse. Como aconteceu nos Estados Unidos. Uma paciente evoluiu com dor de cabeça depois de um lustre. Não sei se... Aqueles negócios de luz que fica pendurado no teto, como é o nome? Lustre? Lustre. Não sei se é Sim, lustre não, lustre. viu? Quem souber, coloca aí nos comentários. Caiu na cabeça dela, ela desmaiou, teve o trauma, 48 horas evoluiu com enxaqueca, passou no consultório de um quiropraxista, o quiropraxista manipulou a cervical dela. Depois de 48 horas, ela teve um AVC hemorrágico. Não dá para dizer que foi o Imagina. quiropraxista. Não dá para dizer. Mas pra que Uhum. merda ele foi manipular uma paciente que sofreu um trauma recente? Um trauma recente, cara. Trauma Podendo ter ali uma recente é hemorragia red flag para epidural. manipulação. O cara botou na posição final da cervical, teve diplopia, nistagmo, vertigem, tontura, desmaio, drop attacks, né? Começou a ter ataxia. Cara, não mexe, não manipula. Testa a integridade do tecido progressivamente. Foi o que eu fiz. A posição mantida foi colocando carga na amplitude final, o máximo que puder, que podia, e ela teve a reação em cadeia do nistagmo. E aí eu falei, graças a Deus que eu não mexi nessa paciente. Por isso que eu falo sempre, vocês veem o vídeo aqui, paciente com Covid ou não, vocês veem os vídeos de manipulações vertebrais aqui no Instagram, isso aí não é para todo mundo. Eu falo sempre, de cada 10 que eu atendo, um eu manipulo. 9 eu nem toco. É só conversa, teste que o próprio paciente faz. A maioria online. Então, a gente precisa ter esse senso para não colocar mais medo num paciente que já está com medo, né? Já está com o sistema nervoso sensível. Cara, vou cutucar um pouquinho mais, se me Cutuca, permite. não tem problema não. Porque eu comecei a me pensar, né? Realmente, faz muito sentido a gente o não fazer, né? Um sinal de VBI. Mas se o paciente tem ali uma fraqueza muscular associada, você explora mais um pouquinho, vê se responde, ou já encaminha para ver se tem alguma questão de lesão nervosa. Não entendi o Eu início. ficaria realmente um paciente com uma fraqueza muscular, né? Começou uma fraqueza muscular ali depois da doença. Eu ficaria muito com o pé atrás, aí, sendo bem patoanatômico nessa história, porque acredito que
podia ter um risco de ter, sei lá, alguma alteração em sistema nervoso que eu não deixasse passar, sabe, por ter essa fraqueza muscular. Você encaminha, você explora para ver se responde. Como é que você faria nesse caso? Eu sempre exploro. Sempre exploro porque a percepção de fraqueza muscular é muito subjetiva. E 99% dos profissionais não tem dinamômetro na clínica para comparar o indivíduo para saber se o cara está com fraqueza muscular. Na maioria das vezes, o cara está com fadiga precoce. Você testa, aperta a mão, vai, muita força. E aí, tem diferença de um braço para o outro? Faz resistência de abdução, faz resistência de rotação externa, de rotação interna. E aí, tem diferença de um lado para o outro? O paciente, não tem diferença. Então, explica melhor essa fraqueza para mim. Não é que eu me sinto fraco. Fraco ou cansado? É cansado. A maioria não é fraqueza aí. E quando é fraqueza, não teve ninguém que testou a condição antes para dizer. Tem uma empresa, enfim, não vou falar o nome da empresa, enfim, agora eu tô assim, só falo de quem patrocina. Paga Tem uma nós. empresa que tem um aparelho que ele testa a força dos membros, né? De extensão de quadril, de flexão de quadril, extensão de joelho, flexão de cotovelo. E o paciente pode quantificar essa força em newtons no aparelho, para depois a gente retestar para ver se de fato tinha alguma discrepância de um lado para o outro, ou de antes da Covid para depois da Covid, mas eu não tenho isso. Não tenho isso porque é um investimento, na minha visão, desnecessário para quem não é pesquisador. Porque na maioria das vezes não há uma relação de causa e efeito entre fraqueza e dor. Mesmo na síndrome pós-Covid. Não muda muita coisa na minha cabeça, né? Sim. Mas tem gente que ama a tecnologia e vai investir nisso. Então eu exploro para ver qual é a resposta. Até porque acontece uma mágica às vezes, Jeff, da gente testar um movimento no paciente e o paciente do nada, um teste resistido que era fraco e doloroso, fica forte e sem dor. Ele fazia. E Já aconteceu isso negativar um comigo. teste ortopédico de um paciente que eu tive, que teve dor pós-coronavírus, passou no ortopedista que pediu exame de imagem de todas as partes do corpo, falou que o cara estava todo inflamado, testou um bocado de teste ortopédico e tudo doía. Falava, ó, tá com bursite no ombro, tá com tendinite no quadril, tendinite no gluteomínio, você tá com um mecanismo de sobrecarga do aparelho extensor do joelho, você tá com tendinite de Aquiles, você tem muito problema. Caraca, o paciente véio. voltou pro consultório sem conseguir fazer nada, de tanto medo que o profissional colocou. Por quê? Tá Foi focado flutuando. na doença e não no sintoma. Então isso é muito complicado, velho. Caramba. Muito, muito bacana, velho, esse comentário, porque realmente tem que ter esse cuidado na comunicação, entender essas particularidades. Eu acho que até acho uma fraqueza muscular realmente se explorar com cuidado e ver se responde ao movimento. Eu que sou às vezes meio medroso, não vou mentir. Normal, é a Só base. de me imaginar atendendo um paciente como esse, eu me perguntaria isso. Mas vamos lá. Nos pacientes que você já tratou, eu acho que eu já até meio que sei essa resposta, mas vamos perguntar. Você percebeu alguma diferença nas terapias para esses pacientes, dos cuidados usuais que você já fornece para os seus pacientes? Dos cuidados Não sei se ficou clara a pergunta. Não sei se ficou clara a pergunta, vou tentar fazer de novo. Vai de novo. Dos pacientes que você já tratou com dor pós-Covid, as modalidades de tratamento, você percebeu algum tipo de diferença dos cuidados usuais que você já fornece para um paciente sem Covid? A diferença é a dificuldade de encontrar uma classificação, colocar eles, na maioria das vezes, no grupo controle da dor e yellow flag, com barreira de recuperação, por muito medo, por muita catastrofização pós-Covid, hipervigilância, privação de sono. E por isso a intervenção mudar. Não ser baseada em movimento, mas ser baseado inicialmente em terapias passivas por 2 semanas, mas sempre tentando colocar uma carga de movimento nesse paciente, mesmo com a fadiga. E aí a gente tem um oxímetro lá, né? E a gente mede, né, saturação de oxigênio durante o exercício, mede a frequência cardíaca durante o exercício para fazer algum monitoramento para ver se esse paciente exacerba ou não. No que a gente consegue classificar, em restrição de movimento, em obstrução de movimento, em alteração postural, nunca tive.
a gente consegue gerenciar bem. E não muda muita coisa dos pacientes que não tiveram Covid. O que eu percebo clinicamente é que é só um fator, só não, né? Mas é mais um fator que está regulando esse volume para mais, exagerando a percepção de dor nesse paciente. Mas no contexto de intervenção, muda para passivo porque muitas vezes é um yellow flag crônico, uma confusão de síndrome inflamatória, porque na maioria das vezes o paciente exacerba demais, tem um ENDAP demais. Então é passivo até conseguir colocar um movimento, controle de movimento, prescrição de exercício para esses pacientes. Bacana. Eu acho que a gente acaba sintetizando a maioria dessas abordagens, né? Uma frase muito bacana que eu até publiquei já no meu Instagram e eu gosto muito dela, que é: se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Eu acho fantástica isso, essa frase, porque é bem isso, essa mensagem para o paciente. Cara, você está sentindo dor, mas o que você consegue fazer mesmo com dor? Né? O que é tolerável para você? E isso precisa estar dentro da sua rotina. E às vezes o paciente não entende por que a gente quer tanto encorajar a manter a atividade, encorajar a prática de movimentos, né, terapia baseada em movimento, exercício físico, né, para o processo de controle da dor. Mas é porque tá na sua mão, velho. Eu acho que fica muito, muito vantajoso para o paciente ter na mão dele um medicamento que controla o seu sintoma, com, para não dizer zero, quase nulo os efeitos colaterais, né? Para não dizer zero, porque tem eventos adversos aí, mas aí já não é nem no exercício em si, e sim o paciente que precisa ser mais bem monitorizado, enfim, são acasos, mas é um medicamento gratuito, acessível ali, em qualquer lugar, ele pode Que não dá desempenhar para isso sem depender de superfaturar. ninguém. Exatamente, não dá para superfaturar. Né? Então, eu acho que é uma forma muito segura e que devolve para o paciente autonomia, né? Com efeitos duradouros na sua melhora clínica. Então, o paciente entender isso e aplicar isso na sua rotina assim, libertador, cara. Acho que é um movimento libertar mesmo. Com certeza. Olha o Ricardo Então, falando cara. aqui, Jeff. Tive Covid, sintomas leves, todavia minha coluna doeu mais e irradiou para o braço até o pulso. Olha só. E aí, referido radicular. Loucura, né? Do nada, no meio da Sabe Deus, história, né? teve Covid ali, do nada mudou o padrão, apresentação clínica bagunça tudo, é impressionante. Josiane Rosário, tive dor lombar e fadiga pós-Covid. Loucura, né? Assim, o que eu tenho visto é que os pacientes, na maioria das vezes, já tinham algum problema prévio. Já tinha alguma rigidez que não percebia, já tinha algum nível de inatividade. Ah, mas eu faço muita tarefa de casa, atividade do lar. Não, não conta. Sua mente que tem que estar na atividade física. Ah, eu solto dois pontos antes do ônibus e vou o resto no ponto de ônibus e vou o resto do caminho andando para casa. Na sua mente, querida, você está indo para casa. Você não está fazendo atividade física, você não está cuidando de você. A secreção neuroendócrina do hipotálamo é totalmente diferente. Já tem artigo em indivíduos fazendo esteira analógica e esteira tecnológica, com televisão, interação, conexão com Spotify, com Apple Music, e os pacientes que perdem mais peso estão na esteira analógica. Não sei, a teoria é que a distração tecnológica faz com que a mente esteja focada em outras atividades e não no exercício físico. Então, é uma coisa, assim, de maluco mesmo. De maluco você tentar entender isso ou achar um mecanismo para isso. Exatamente. Muito bacana, cara. Velho, a gente respondeu uma porrada de perguntas que eu separei aqui, Para só nessa variar. conversa. Pô, falar de educação em dor, né? Perguntar sobre se o paciente tem alguma diferença aí no curso dele, no modelo de medo e evitação, ou se o modelo biomédico continua onerando esse paciente. Você já trouxe algumas experiências suas aí que continua, né? Às vezes até pior, porque o potencial é enorme do paciente sair de lá cheio de diagnóstico. Eu acho que existe uma indústria da doença. Ninguém tira isso da minha cabeça.
Porque eu tive uma paciente com coronavírus que teve Covid também e ela já era diabética previamente. Ela tinha uma dor irradiada na perna que ela me procurou e ela era diabética. A classificação foi bloqueio de movimento, ela respondeu com centralização. E aí, quando ela teve Covid, essa dor na perna voltou. Ela fez o exercício que eu ensinei em casa, essa dor não centralizou. No que essa dor não centralizou, o médico que acompanhava ela por causa do coronavírus pediu investigação com a eletroneuromiografia e ressonância magnética. Achou o que era provável para a idade dela. Tinha uma hérnia de disco lá, com um padrão dermatomal completamente distinto da raiz na qual a paciente tinha um comprometimento pelo exame de imagem. A dor dela era irradiada na perna, com trajeto anterior, o que é completamente... mais altos, né? Não, trajeto da perna anterior, não é nem raízes mais altas. Ah, tá, da perna. Não coxa. Não, o trajeto dermatomal era anterior de perna, como se fosse uma canelite. Perna. E o teste de tensão neural dela era negativo. Aí eu gosto, né, de futucar. Vem cá, o médico fez isso aqui com você? Ela não. Eu sempre pergunto, velho, por que... Não, esse cara examinou ela. Tem sentido o que esse cara disse pra ela. Não, esse cara não examinou ela. Por que ele fez essa investigação? Aí ela levou a eletroneuromiografia pra mim. O exame estava normal, a condução elétrica normal. Então tinha um trajeto do irradiada que não era uma radiculopatia, não era uma associada a diabetes, esqueci o termo. Não era uma dor neuropatia diabética? Não era uma neuropatia diabética com dor irradiada. O padrão dermatoma era completamente diferente da hernia de disco e ela teve indicação cirúrgica. E se ela não fosse mim, provavelmente ela ia operar, achando que era hernia de disco. Só que aí o que eu fiz? Eu falei pra ela, olha, esse padrão não é um padrão de hérnia. O padrão de hérnia, dor irradiada pelo lado da coxa, por trás da coxa e por trás da perna. Você fica com dor no peito do pé e você fica com dormência na lateral do pé. Você está com o trajeto anterior da perna. Isso não dá para explicar pelo exame de imagem. O seu teste de Lazegue cruzado na perna oposta, que evidenciaria uma hérnia de disco gigantesca, está negativo. Sim. Na perna do mesmo lado, está negativo também. Você não tem alteração de sensibilidade, você não perdeu força, mas está com a dor lá na perna. Essa dor é somática. Ou essa dor tem uma loucura que teve na sua vida aí chamada coronavírus. E a gente não sabe explicar por quê. Toda dor tem uma história natural. Aguarde 6 semanas para ver o que vai acontecer. Rapaz, na terceira semana essa mulher estava sem dor. Opa, isso. Eu não fiz nada com ela. Eu não fiz nada com ela. Eu só peguei as informações desencontradas da história dela, coloquei numa ordem cronológica, fazendo ela refletir sobre o que ela mesma estava me dizendo, e ela chegou a essa conclusão que parecia não haver sentido. Aí ela me perguntou, e por que o médico não me explicou isso? Aí eu, rapaz, isso aí eu não posso te falar, mas eu tô te explicando isso aí. A minha função é te explicar o que está acontecendo. Então, só por educar essa paciente, eu não, né? Mas ela decidiu por não passar por esse procedimento cirúrgico e em 3 semanas ela estava sem dor. Então, ela teve um episódio recorrente e eu acho que foi por causa da Covid, porque foi a única coisa que entrou na linha do tempo da vida dela e bagunçou tudo. Não era um padrão de neuropatia diabética, não era um padrão de radiculopatia lombar, mas estava com a dor lá irradiada na perna. Então, eu lembrei de um paper que o Adam Meakins colocou no Twitter, acho que 1 ano atrás, que geralmente a dor radicular não precisa ter necessariamente o trajeto dermatomal fidedigno, mas ela precisa ter tensão neural adversa. Senão, não há comprometimento radicular. A raiz está livre ali, é outra coisa bagunçando. E ela não tinha tensão neural adversa. Eu ando rápido aí, para aquele corredor lá do consultório, o paciente andou até lá, o coworking voltou, anda mais rápido. E aí, aparece a dor na perna? Não, não aparece. Não está aparecendo radiculopatia, não. E aí, a educação em dor fez com que ela tomasse essa decisão. Isso é importante demais. Como a informação que a gente dá para o paciente tem poder, né, cara?
Com certeza. Tem, assim, tem uma influência tão grande que se as pessoas em geral e o próprio profissional tivessem noção disso, cara, eu acho que a gente estaria hoje numa realidade do problema de dor crônica no mundo muito diferente. Isso é incrível de se Com pensar, né? certeza. Mas vem cá, esses pacientes aí estão com fatores biopsicossociais muito evidentes, aparentemente, né? Psicossociais, perdão, tira o bio nesse momento aí, só para a pergunta em questão. Eu vi que você falou muito sobre pacientes que têm essas questões psicossociais, mas aí, eles aderem à terapia, você indica, normalmente eles são resistentes, não entende, acho que é coisa da cabeça dele, como é que funciona? Perdão, Jeff. Travou. Repete para mim. Então, Esse paciente tem um aspecto esse relato psicossocial. é bem evidente aí, né? Muitos você relatou aí. Sim. Então, são pacientes que normalmente têm aderência ao processo de terapia, quando você recomenda, como é que eles acham que é ruim, que é coisa da cabeça deles, ou eles estão entendendo o Ó, eu vou processo? te dizer. Quais estratégias que têm usadas para isso? Eu vou te dizer que eu tenho melhorado muito a minha abordagem do modelo biopsicossocial, muito graças ao estudo de psicologia, aos livros de entrevista motivacional que eu tenho lido, aos cursos de CFT que eu tenho feito. Quando o Indan Caertes veio do grupo do Peter O'Sullivan aqui para Campinas, eu já estava em outra viagem para um curso, então conflitou as datas e eu fiquei caçando no Trust Ed curso de CFT. Eu fiz o do pessoal do Rio aqui 4 vezes e fiz esse do Trust Ed. E minha abordagem melhorou absurdamente, porque eu simplesmente falava, ó, isso não é físico, isso é psicológico, você está somatizando, o tratamento não é comigo. E agora eu pego as informações que o paciente fala e pergunto. E repito quando eu vejo alguma questão que invade a cronologia da história do paciente, como o coronavírus. Ele fala, não, depois do Covid isso começou. Aí eu, depois do Covid, ele confirma. E eu rebato aquela informação na cabeça dele. E no final eu pergunto, faz sentido que o coronavírus possa ter afetado a sua percepção de sintoma? Ele, não, eu acredito que faz. Aí eu venho para um questionário completamente psicossocial, perguntando, oh, qual dessas emoções mais te afeta negativamente? Ansiedade, tristeza, raiva, mágoa, culpa, impaciência? Ah, várias. Me fala só duas. Ah, ansiedade, medo, preocupação. E aí, quando você se sente assim, como é que seu corpo reage? E ele me contando a história, eu não interrompo ele, mas quando ele pausa para respirar, eu falo: você percebe como está seu corpo agora que você está me contando um relato? Porque o cérebro ele não sabe distinguir a questão real do imaginário. Se você fechar os olhos e imaginar que você está numa praia bebendo água de coco ou na situação mais prazerosa da sua vida, a descarga neuroendócrina vai ser uma. Se você abre os olhos de frente para o espelho e faz cara de mal, cara de raiva, a descarga neuroendócrina é outra. Então, o seu comportamento fisiológico muda de acordo com seus pensamentos. Então, o paciente começa a refletir sobre o que ele mesmo está me dizendo. Eu não coloco mais palavras na história dele. Eu não dou respostas para ele. Eu faço ele ficar se questionando. E porque eu acho que eu melhorei muito essa abordagem, eu não tenho tido muita dificuldade em encaminhar de uma forma sutil esse paciente para as psicólogas que trabalham comigo. Mas, cara, é muito difícil o paciente aceitar. Tem muito mais sentido para a maioria dos pacientes que é uma informação e que ele tem que tomar um remédio por certo tempo, que tá tudo fora do lugar, que tá fazendo areinha, zoada de areia, crepitando, e eu tenho que colocar ele no lugar com manipulação, que tá fraco e eu tenho que fortalecer. Eu veja, você não estava fazendo fortalecimento antes do coronavírus, você teve o coronavírus e do nada, sem ficar internado por vários dias, você ficou 3 dias em observação, sua musculatura entrou em uma sarcopenia severa, você perdeu força muscular. Não é assim que acontece. Apesar da gente saber que os estudos com sarcopenia mostram 1 quilo a menos de massa magra por dia de internação. Né? Não é rápido assim que o processo acontece. Você não perdeu força, seu teste resistido é positivo.
praticamente não faz sentido que é uma fraqueza que está explicando isso aí. Você está com esses sintomas 6 semanas, há 2 meses, há 3 meses, há 1 ano. Que inflamação é essa que seu corpo não consegue autorregular? Você não tem nenhuma doença reumática. Você, em 21 dias, a cascata de macrófago já vai para a região, por quimiotaxia, para reparar esses tecidos. E quanto mais tempo a dor tem, a gente sabe que está completamente diferente a causa da dor da área que dói. O tecido não explica mais aquele local que dói. São Eu outros falei até isso mecanismos. recentemente. Fale. Foi realmente um post que eu falei com a galera recentemente e vi que muita gente teve dúvida, né? Que foi dizer, pô, quanto mais tempo você tem uma dor lombar, você é afetado por uma dor nas costas, aí fugindo até Covid ou não, mais ela tem a ver com questões centrais e menos tem a ver com a lombar em si, né? Local. Então, isso é louco de conceber para as pessoas, porque a gente veio educado num modelo onde sempre vai ter uma causa anatômica causando ali. Então, a galera, Agora para imagine. entender isso, Fale. não é isso mesmo. Não imagine uma paciente que do nada evoluiu com a dor lombar radicular para a perna, aí foi para o hospital na emergência. Na emergência não era um ortopedista que estava, a emergência era clínica. O clínico internou ela com suspeita de trombose. Durante a internação ela contraiu Covid, ficou acamada, perdeu o músculo, alteração de marcha. Essa internação era para investigação diagnóstica da dor radicular, tomografia computadorizada, ressonância magnética com contraste. Nada explicava a dor da mulher. E a mulher lá perdendo músculo, cada vez mais internada. Quando ela teve alta, quando ela ia ter alta por causa da dor, porque já estava tomando opioide severo, descobriu que ela teve a infecção por Covid, teve que ser internada, teve que ir para UTI, ficou mais tempo internada e complicou mais o caso. E aí, quando ela teve alta e veio para mim, era um padrão completamente não mecânico, que na avaliação já tinha atendido a irmã dela e a irmã dela tinha melhorado. E ela falou, pô, eu achei que você ia resolver meu problema. Olha, eu não resolvo o problema de ninguém. Eu ensino os pacientes a resolverem os seus problemas. Eu só entendo o que está acontecendo e te mostro. O seu caso não está respondendo ao movimento. Seu caso tem que ir para anestésio julgar a necessidade de bloqueio. E aí a anestésio não atendia o plano dela, era relativamente mais caro, ela ficou com muita dificuldade de ir. Eu vou te falar, ó, eu sei que as coisas são difíceis, mas se você quiser melhorar disso aí, você tem 46% de chance de melhorar com bloqueio. É menos da metade, mas é a chance que você tem de não internar de novo, de não precisar de uma cirurgia de novo. Você tem que colocar isso como prioridade na sua vida. Se você conseguir fazer isso, é muito provável que você passe a responder aqui no meu tratamento. Ela fez todo o esforço do mundo, uniu família, gastou dinheiro, foi na anestésio, tomou bloqueio transforaminal 3 vezes em 45 dias e saiu da lista de operação. A dor não está centralizada, a dor está na prega infraglútea, intensa, mas não atrapalha mais ela. E ela caiu naquele grupinho de 16% que não são centralizadores pós-bloqueio, que não respondem, mas que ao final de 1 ano do tratamento estão satisfeitos com o tratamento. E o que estava em comum nessa história de exacerbação da dor? Todo o processo de estar no ambiente, sem poder estar com o familiar dentro junto. Solidão, depressão, internação, receio de morte. Como é que o sistema nervoso central dessa O paciente está? sono Sono. todo desregulado, né? O Porque a Covid luz é entrou sempre no meio da acesa. história. Tem o Covid no meio, ainda tem a questão do... A dinâmica hospitalar não favorece um sono de qualidade, né, cara? Aquela luz toda, enfim, tudo... Agora eu pergunto para você, será? Estou hipotetizando só. Será que se na crise ela fosse para um físio primeiro, ela passaria por tudo isso? Será que ela gastaria tanto quanto ela gastou e teria um resultado tão ruim? É louco isso, viu, velho? Eu não estou falando nem da paciente ir para um físio e tentar um tratamento na tentativa e erro. Eu estou falando para a paciente ser avaliada por um físio musculoesquelético para saber se é Pois. responsível ou não.
Mas não, é mais fácil internar, porque o plano está cobrando. É mais fácil acreditar no discurso de um especialista que tem um título de médico, que está dentro de um grande hospital. Tem tanto fator contextual aí envolvendo a crença do paciente que às vezes a gente tem a vontade de desistir disso, né? Mas, graças a Deus, com o auxílio psicológico, esse paciente tem evoluído. Graças a Deus. Bacana, cara. Velho, vou te confessar que o papo foi entrando numa dinâmica tão gostosa, tão profunda, que tudo que eu separei de pergunta aqui já esgotamos, velho. Show de bola. Esgotamos real, aí. Tem considerações a fazer para profissionais e pacientes sobre isso, Jeff? Cara, eu acho que. Eu gosto de falar para profissional. Eu gosto de falar para profissional porque eu acho que às vezes. Eu costumo dizer que o inimigo número um da recuperação da dor, de melhores desfechos para pacientes com dor, é o conflito de informações, principalmente porque essa informação ela precisa passar por um crivo, né? Senão, você, Caio, utiliza seu viés de autoridade aí de ser um fisioterapeuta um grande clínico e fala o que vem da sua cabeça, né? Isso é complicadíssimo. Sim. E aí, nesse ponto, eu acho que para profissionais, pô, cuidado com o que é propagado para o paciente. Algumas informações parecem ser inócuas, mas não são. Algumas terapias parecem ser inócuas, mas não são. Justamente porque você perde ali, nessa linha temporal, a autoeficácia do paciente, enfim, um ambiente que estava propício para o paciente responder a terapias mais efetivas, responder mais rápido, com menos custo, né, e ficar com menos, entre aspas, aí, não achei uma palavra melhor, sequelas. Porque eu acredito que é isso que acontece. Velho, teve um caso muito interessante, cara. Aquele caso, lembra do Lembrei de um aqui 60 também. atendimentos? 60 atendimentos de fisioterapia, mais 60 de pilates. Né? Fisioterapia convencional, o termo, mas enfim, e mais pilates, né? E aí, era uma dor que passava do joelho, já há 2 anos de dor, tá? Repare bem. Do que passava do joelho, na perna, quando veio, tava com a Eva em 10, ou seja, tava tipo de 0 a 10, dói quanto? Dói 10 na perna. E aí na coxa, na parte de trás da coxa, até a lombar, que era irradiado, era de 0 a 10, 8. Ela botando com pressa quente, deitada na cama, não achava posição confortável, tinha vindo da emergência. Esses 2 anos foi mais de uma vez para emergência, tomar anti-inflamatório, tomou vários anti-inflamatórios orais também nesse curso. E aí, qual era a conduta quando eu perguntei a ela, né, na fisioterapia convencional e no Pilates? Nada contra essas abordagens, tá? Acho que tem evidência, é bacana, mas tem que saber bem usada. Ser bem usada, né? Mediante avaliação. O ASEG era positivo, tá? Esqueci de falar isso. Era pegar uma fita, passar por debaixo da ponta dos pés da paciente e ficar esticando, reproduzindo um ASEG, né, autoassistido ali. Era isso que ela fazia praticamente todos os dias nas consultas. E dos dois lados. E também fazia os movimentos que eu ali percebi que a paciente poderia reproduzir em casa e que melhorou ela, inclusive, em 3 atendimentos, em 72 horas. Né? Ela, pô, mas eu fazia isso no Pilates, por que agora eu fiquei melhor? Pô, mas porque você só fez isso comigo, você não fez o resto. Você percebeu que você Ó, que só fez isso? Less is more, always. Velho, quando você tava falando, eu lembrei aqui de uma paciente, da sogra de um paciente que teve Covid, ficou com uma porcentagem que eu não lembro agora do pulmão comprometido, teve alta, aí o liminar judicial, o plano de saúde liberou um atendimento de home care, e aí fisioterapia ia lá, e uma fisioterapeuta colocou ventosa com ela em prono e ficou a sessão toda no celular, e a esposa dele ficou percebendo isso, e aí ligou para a home care para reclamar. E aí, uma das ventosas geraram bolhas, queimou o vácuo e sangrou. Aí ela falou para esse paciente meu que ela estava fazendo sangria, que era uma técnica de acupuntura de medicina tradicional chinesa que iria liberar as toxinas do Covid. Aí eu falei assim, porra, velho, isso não é ignorância, velho.
Isso não é falta de conhecimento. Isso é uma fé, rei. Jeff caiu. Vamos esperar o Jeff voltar para continuar com esse raciocínio. Deixa eu falar com ele aqui no privado. Segura aí, pessoal. Tá acabando. Já temos 1 hora. Só mais 2 minutinhos. Segura aí, segura aí. Jeff, meu querido, você caiu. Entra aí de novo para eu finalizar esse raciocínio. Boa, ele tá voltando já. Segura a onda aí. Deixa eu falar com vocês. Galera, tem pergunta por enquanto? Daniele, Cristiano. Amanhã eu e o Cristiano, viu? Tenho 2, já tentei de tudo. O que devo fazer? Amanhã, 9 horas, no Instagram do Dr. Cristiano Júnior. Outra live. Dr. Maicon Barbalho, meu querido. Jeff voltou aí. Cristiano, Joyce. Tem 2 Cristianos na live. Daniel Góes, Edmar Freitas e Josiane Rosário. Galerinha fiel. Jefferson pediu para participar. Aceitar. Ana Paula Alves, seja bem-vinda. Aceitei aí, Jeff. E aí, tá me ouvindo? Opa, e aí, Caio? Você ouviu até onde? Tá travando um pouquinho, cara. Você tá me ouvindo agora? Alô, Jeff? Ixi, não, Tá me não ouvindo? consegui ouvir nada. É mesmo? Não é possível. No final da live a tecnologia vai bater na gente assim? Velho, a gente tem que vencer essa guerra tech. Tenta aí pra ver agora. Acho que melhorou. E aí, tá me escutando agora? Tá, Você me ouviu até tô onde, escutando. antes de cair? Eu te ouvi até onde o paciente acho que foi fazer ventosa. Pelo que eu entendi foi isso. Tava meio Pronto. ruim o áudio, mas A ouvi até aí. fisioterapeuta da Home Care fez ventosa nela, porque ela estava com dor na coluna e ela teve Covid. E aí a esposa do paciente estava observando isso. E aí uma das ventosas borbulhou, queimou por vácuo, sucção demais, pressão, enfim, N fatores, e sangrou. No que sangrou, a filha da paciente perguntou para ela o que é que estava acontecendo. Aí ela falou que era uma técnica de acupuntura com mais de 1000 anos, de Sangria. UTC, que era uma sangria. Meu Deus. Aí eu, sangria? Ela estava usando agulha? Aí o paciente disse que não, mas eu não sei um relato do paciente. A sangria é feita com agulha e ventosa. Eu nunca ouvi falar de sangria com ventosa pura. Eu acho que ela deixou tempo demais, com pressão demais, mas enfim. Sua sogra tá melhor? Ele falou não, as costas dela tá toda queimada e ela continua com dor. E por que ela usou ventosa? Você perguntou? Minha esposa perguntou e ela falou que estava liberando as toxinas do Covid. Aí eu falei assim, eu não falei pra ele, né? Mas eu pensei, puta que pariu, rei. Desculpe o termo. Isso não é falta de conhecimento, ignorância, porque o acesso ao conhecimento não chegou. Isso não é uma coisa que você precise de saber inglês para saber que cupping na PubMed não teve ensaio clínico controlado com efetividade. Isso não é. Isso é informação que está liberada em qualquer lugar, rei. E você Rapaz, se você seguir a galera no Instagram. usar de uma plausibilidade dessa para justificar uma conduta numa paciente com dor, rei. Você quer abrir um Health Day, dia de controle da ansiedade, estresse e relaxamento muscular, colocar um spa noturno com pedra quente, com ventosa, com agulha aleatoriamente, como se fosse uma agulheira, vai fazer bem para o paciente, ele vai relaxar. Mas isso não é tratamento de dor, não, rei. E aí você vê o cara conseguir uma liminar judicial para uma empresa levar o fisioterapeuta na casa do paciente para fazer isso, velho. Isso é uma coisa que me revolta, assim, de um ponto que... Putz, grila, velho. Complicado demais. Não dá Né? pra descer. Isso não é fisioterapia. Ponto final. Pois bem. Era esse meu recado. Cuidado com as informações que você propaga. Cuidado demais. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma live do pós-coronavírus. Vai ficar salva no feed, vai subir no YouTube, Spotify, Apple Podcast. Colaboração do Jeff Walker. E você assiste ele assiste nas plataformas que você preferir. Beleza? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, sempre tem caixinha nos meus stories e caixinha nos stories do Jeff. Pergunta para mim, pergunta para ele.
Encaminha aqui no aviãozinho essa live para quem já teve Covid e evoluiu com dor musculoesquelética, porque muitas vezes o gerenciamento com esse tipo de fisioterapia é muito saudável, vamos dizer assim, sem esses riscos que a gente comentou aqui na live. Beleza? Algo mais a declarar, grande Jeff? Me sinto contemplado para manter a Como tradição. sempre, a recíproca é verdadeira. Então amanhã, 9 da noite, tenho dor e já tentei de tudo que devo fazer, já divulga aí essa live. Eu e um colega lá de Minas Gerais, o Dr. Cristiano Júnior, que está Grande voando Cristiano. na fisioterapia, voando assim com pouquíssimo tempo de formado e assim com um raciocínio clínico brutalmente acelerado. Vocês vão gostar. Amanhã, 9 da noite, eu e ele aqui na live. Ó o Maicon aí, ó. Lê aí, Jeff, a pergunta do Maicon. Conhece gente que tem esse conhecimento atualizado, mas ainda assim taca a ventosa no paciente. Para você ver. Difícil, hein, Maicon? Eu acho que tudo é educação. Se o paciente sabe o que a ventosa não faz, o paciente não quer esse tratamento. Questiona, pô, por que você quer ventosa? O que está acontecendo, tal? Você sabe que isso aqui não trata dor, né? Isso aqui é relaxamento muscular. Provavelmente sua dor não tem relação nenhuma com tensão muscular, na maioria dos casos. É muito paciente que chega achando que é alongamento, achando que é encurtamento, achando que é fraqueza, que é postura, que é inflamação. E quando a gente testa movimento mesmo na amplitude final, eu gosto de fazer esse exercício, Jeff. Pega seu dedo, ó, e dobra ele até o final. Mas dobra até o final. Você vê que o meu tá indo aqui, mas tá tremendo, né? Porque eu não consigo segurar ele na amplitude final, Rei. Sabe o que é isso? É rigidez acontecendo. Daqui a 30 anos e eu não tenho essa amplitude final, eu vou ter artrose na mão, vou ter uma artrose sintomática na mão. Se você fizer isso no seu dedo e botar mais pressão, alguns pacientes vão sentir dor. Eu não estou alongando nada aqui, eu só estou botando a articulação na amplitude final do movimento. E se está doendo, tem uma coisa errada. Não é para doer, velho. É para sentir só esticar. Então, a gente não testa os movimentos das articulações da coluna, do ombro, na sua amplitude final. A gente só usa ele no dia a dia em amplitude média. Então, a merda está acontecendo com você e você não está percebendo. Você só vai perceber se você criar uma rotina de todo ano fazer um check-up musculoesquelético, como todo ano você vai no cardiologista. Como todo ano você, mulher, vai no ginecologista. Se você criar essa rotina, você vai descobrir coisas que você nem sabia. E são coisas que estão se instalando que quando a crise vem, fica difícil resolver com a sessão. Então a gente tem que ter esse senso também no paciente que teve Covid. É a única coisa na história dele que entrou ali na linha cronológica e do nada mudou a manifestação clínica do paciente. Tem que ter essa atenção com um pouquinho mais de cuidado. Acho que era isso, Jeff. Sem mais para o momento. Beleza, cara. Muito obrigado. Palavras de muito valor, viu? Então é isso, galera. Grande abraço. O movimento é vida. Até a live de amanhã, beleza? Valeu, Jeff Walker. Até. Hasta la próxima. Até a próxima, cara.